Bora lá, meu povo, vamos falar de vitória do Vozão. Ontem o Alvinegro venceu a equipe do Maranguape com um gol de Vina aos 44 minutos do segundo tempo. E hoje eu vou trazer a minha análise geral sobre esse jogo. Claro, também vamos falar de possível contratação do Ceará no mercado e tudo mais sobre o nosso Vozão. Bora pra vinheta! Gigante Alvinegro. Salve, meu povo, papoca o teu dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo. Esse aqui é o canal Gigante Alvinegro, sempre te atualizando das últimas informações do nosso Vozão. Opa, foi mal. Galera, quero convidar vocês a participarem da nossa rifa. É muito importante a sua participação na rifa para que a gente possa conseguir comprar o nosso computador. Ontem lá no PV foi muito bacana, teve uma galera que me reconheceu e comprou rifa pessoalmente. Então, se for o seu caso, se você quiser comprar rifa pessoalmente e me ver por aí, cara, é só chamar que tá tudo certo. Mas eu te convido a participar da nossa rifa, porque a gente precisa o quanto antes comprar o nosso computador, e eu conto muito com a colaboração de todo mundo, tá, galera? É realmente, assim, importantíssimo que a gente consiga, porque é para trazer conteúdo, galera. É para trazer conteúdo para vocês. Então, eu sei o quanto vocês gostam do nosso trabalho aqui no canal do Gigante. Eu conto muito de verdade com a ajuda, tá bom? Vamos lá, sem demora, começar os assuntos do nosso vídeo. Eu quero trazer primeiro a análise do técnico Moza com a vitória do Ceará, né? Então, ele falou um pouco sobre como foi o confronto e o que foi que ele achou da estreia dele à frente do nosso vovô. Fala, Moza! Bom, assim, feliz pela vitória e pela forma que nós construímos a vitória, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos, assim, depois de 12 dias de preparação, um primeiro tempo com um volume ofensivo bom, e com certeza ele pode melhorar. Nós tivemos, pelo menos, assim, se me foge a memória, 4 chances importantes de gol e praticamente não concedemos nada, assim, né? Então, e aí o segundo tempo nós não iniciamos tão bem, né? E aí um parênteses que eu quero abrir é os jogadores não terem desistido em nenhum momento, né? Tanto é que o gol sai aos 44. Então é uma característica desse time de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia, até porque 12 dias não é um tempo adequado para um atleta profissional se preparar. E mesmo assim, eles conseguiram tirar esse esforço de dentro e foram premiados com uma vitória, né? Feliz pelo Vina também ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória, né? E 2026 é um novo ano onde nós temos que escrever a nossa própria história, né? Então, começar a temporada vencendo e criando principalmente chances importantes no primeiro tempo, eu fico satisfeito por ser o primeiro jogo, obviamente. Tá aí, né, o Moza. E em cima do comentário do Moza, eu gostaria de trazer a minha opinião sobre a partida. Vamos lá. Falar um pouco sobre o primeiro tempo. Como ele mesmo citou, o Ceará teve muitas oportunidades de vencer a partida no primeiro tempo. O Vina perdeu um gol de cabeça inacreditável. Lucas Lima perdeu um gol de cabeça inacreditável. Teve um cruzamento do Fernandinho que o Lucas Lima pegou de canela também. Chance inacreditável. A chance do Pedro Henrique, que o Luca coloca ele em projeção e que ele chuta em cima do goleiro. Outro lance inacreditável. Então só aí são 4 oportunidades claras e manifestas de abrir o placar. E eu acho que a dificuldade que nós tivemos no jogo foi muito em cima disso. A primeira chance, eu reassisti a partida, a primeira chance que o Ceará teve foi aos 8 minutos de abrir o placar, que foi justamente essa que o Lucas Lima pegou de canela. Então, se o Ceará abre o placar cedo, com toda certeza as porteiras do jogo se abririam ainda mais. Só que, com o passar do jogo, com a dificuldade que o time foi tendo em abrir o placar, é natural que o desgaste físico aumente.
E aqui eu não tô para cobrar desempenho físico dos atletas que tem 12 dias de treino. A gente sabe o quanto isso é ruim para eles. Numa situação normal, os atletas tinham que ter 30 dias de treino antes de começar uma temporada no mínimo. 30, 40 dias. Então a gente sabe o quão errado é o calendário do futebol brasileiro nesse quesito. Mas infelizmente é o calendário que nós temos. Não tem muito o que questionar. Quanto mais os jogadores querem ganhar, mais eles vão ter que jogar. Essa é a realidade e não sou eu que estou dizendo. É o presidente do Bayern de Munique. Então, essa é a realidade do futebol. Se os jogadores querem os salários astronômicos que eles têm, eles precisam jogar mais. Mas aqui eu quero comentar a boa partida do Vina. E, de fato, a importância do gol que o Vina fez. Porque, galera, não é só um gol. O choro do Vina após o gol, após a partida, não é algo simples. Ele sentiu um peso por conta daquela expulsão dele contra o Internacional muito grande. E aqui eu não estou querendo aliviar a culpa do jogador de forma alguma, porque ele teve muita culpa sim naquela expulsão. Ele foi juvenil, ele foi burro naquilo ali. Mas ele sentiu um peso tremendo e, jogando um pouco a sua raiva de lado, todos sabem o sentimento que o Vina tem pelo Ceará. Todo mundo sabe que não é só questão de salário. Em nenhum momento, desde que o Vina saiu daqui na primeira vez, ele demonstrou algo diferente disso. Fazia questão de acompanhar jogos, ficava de madrugada torcendo pelo Ceará. E a própria torcida gostava disso, porque foi um cara que realmente teve um sentimento pelo nosso clube. E isso é importante, isso é raro de acontecer. E não, nós precisamos sim valorizar o sentimento que o Vina tem. E aquele choro de alívio que ele teve é muito em cima disso. Ele sabe o quanto ele prejudicou o time que ele ama. Ele sabe o quanto ele prejudicou o Ceará. Então, esse alívio dele, essa vontade dele de voltar, de jogar bem, e é importante já começar a temporada e ver o Vina já jogando 90 minutos, né? Então, foi muito importante para mim ver o desenvolvimento dele nessa partida de ontem. Para mim, como eu disse, foi o melhor jogador em campo, e não só pelo gol, mas muito pelo primeiro tempo que ele fez. Eu queria destacar a partida do lateral Fernando. Eu confesso que eu não gostei muito do que eu vi no primeiro tempo. O segundo tempo eu não consegui observar muito bem o Fernando, estava lá do outro lado, então eu confesso que eu não consegui observar muito o jogo dele. Mas no segundo tempo ele foi melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo eu de fato não gostei. Tomou muitas ideias erradas, voltava muito a bola. Então no primeiro tempo a impressão que eu tive do Fernando ali bem próximo dele eu não gostei. Mas no segundo tempo ele realmente melhorou um pouco. E acredito que ele possa desenvolver um pouco mais essa melhora dele com o passar dos jogos. Um destaque negativo para mim foi a partida do Luca. Perdeu um gol cara a cara, teve algumas chances de cabeça que ele fez o movimento mal feito do cabeceio. Então, eu queria destacar negativamente a partida do Luca, não gostei. Mas é um jogador que a gente precisa realmente esperar para ver o que é que pode render. Não adianta a gente crucificar o jogador por conta de uma única partida. Quero destacar positivamente a partida do Matheus Araújo, que depois de entrar ajudou muito, inclusive sendo ele a pessoa que fez o chute para o goleiro espalmar e sobrar o rebote para o Vina. O Matheus Araújo foi um cara que foi escanteado pelo Léo Condé e até hoje eu não consigo entender por quê. Todas as vezes que o Matheus entrava em campo, ele ajudava. Seja com gols, seja com assistência, seja com dinamismo melhor no meio campo. Todas as vezes que o Matheus Araújo entrava em campo, ele ajudava. E eu não consigo entender essa birra que o Léo Condé teve com ele na temporada passada. Espero muito que o Matheus Araújo seja mais utilizado nessa temporada. Inclusive, quando chega o Juan Alano e eu vejo que o Alano é um jogador mais de meio campo, eu confesso para vocês que eu fico triste. Porque na minha cabeça, os meias do Ceará nessa temporada seriam Vina, Matheus Araújo e o Melk. Né? Dá um espaço para o Melk, que é um jogador da base, que a gente está vendo que é um grande jogador, que pode agregar bastante, que está pronto, fez um golaço no jogo de ontem. E
pra mim, o espaço do Melk era esse. E quando trazem o Juan Alano, por mais que eu sei que o Alano possa jogar de ponta, eu fico naquela, será? E ontem o Juan Alano nem estreou, né? Do lado esquerdo, quando sai o Fernandinho, que não fez uma boa partida, ajudou até ali no primeiro tempo em alguns momentos, achou o cruzamento pro Lucas Lima que ele perdeu, fez algumas rasbiscadas ali, mas sem muita objetividade, então o Fernandinho realmente acabou até saindo vaiado. Eu acho exagerada as vaias, mas entendo o sentimento do torcedor com um jogador que na temporada 2025 já não ajudou muito e não consegue estrear tão bem. Mas eu acredito que se ele entra de novo e consegue fazer um bom jogo, consegue entregar uma assistência, um gol, a torcida vai parar um pouco de pegar no pé dele. Mas isso depende muito do jogador também. Então a partida do Fernandinho foi um pouco abaixo. Giulio entra e vai bem, né? Tenta dar umas rasbiscadas ali pelo lado esquerdo do campo. Gostei da partida do Júlio, apesar de poucos minutos. Ajudou. Tivemos a entrada do Richardson também no lugar do Zanocelo. Tivemos o Dieguinho, cara, em campo no lugar do Lucas Lima. E o Dieguinho até sentiu uma lesão ali no final, é bom a gente ficar de olho. E o Richardson entrou bem. Eu até na hora reclamei. A gente tá precisando de gol do carro todinho e o cara vai botar só o volante. Mas foi até passe do Richardson, né, ali pro Matheus Araújo chutar. Então acabou entrando bem o Richardson também, no geral. Foi uma partida boa do Zanocelo no primeiro tempo. Errou alguns passes, o que é normal para começo de temporada. Não, aqui não dá pra gente julgar muito. O Alex Silva eu achei bem discreto. Não gostei muito da partida do Alex. Acabou sendo bem discreto, mas no geral acho que pode evoluir. A estreia do zagueiro Pedro Gilmar eu achei boa. Foi bem. Precisa evoluir, mas foi a estreia do garoto como jogador profissional. E aqui a gente precisa entender também o nervosismo do jogador. É natural. Tomou até um cartão amarelo. Mas no geral foi uma boa estreia. Gostei do Éder também. O Éder que sempre se mostrou ser um zagueiro muito seguro. Bruno Ferreira, cara. Mais uma vez o Bruno Ferreira assustando o torcedor, né? Algumas pichotadas, alguns... Cara, eu não sinto segurança mais no Bruno, de verdade. Ele chegou a um ponto de que, pra mim, toda bola que vai pro gol vai ser gol, sabe? E eu confesso que eu queria ver o Richard jogar. Esperava ver jogar, quero ver jogar, porque pra mim, sinceramente, eu não consigo ter confiança hoje no Bruno Ferreira. Não consigo. Queria ver o Richard jogar pra ver o que é que o Richard pode fazer. Eu sei que quem tá lá dentro tá vendo os treinos, tá vendo quem tá melhor, mas eu queria muito ver o Richard jogar, de verdade. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Pedro Henrique, cara. O Pedro Henrique, cara, foi aquela. Perdeu o gol no primeiro tempo, correu demais. Ele é um cara que se entrega dentro de campo. Muitas vezes meio maluco, mas ele se entrega dentro de campo, isso é fato. Então, no geral, foi uma partida até ok do Pedro Henrique. Acabou sendo substituído ali para a entrada do Matheus Araújo, né? Então, foi até uma partida ok do Pedro Henrique. Eu acho que, analisando o geral, foi isso, cara. Assim, é um primeiro jogo, não tem muito o que a gente analisar de fato, mas a gente precisa observar a evolução, né? Sábado tem mais uma partida. Acho que sábado é contra o Iguatu já, é? Depois eu vou até olhar quem é o próximo. Acho que eu tenho até aqui no meu feed. Deixa eu olhar aqui rapidinho quem é o próximo. Quem é a próxima partida do Vozão, do coração do meu povão. Iguatu. Sábado, 4h30, Ceará e Iguatu. Então a gente já vai poder observar uma evolução maior. Iguatu vem bem no campeonato. A gente precisa realmente ficar de olho no que é que esse Iguatu vai aprontar pra cima da gente no sábado, né? Então, bacana demais. Queria trazer aqui a entrevista do Vina, pós-jogo, pra gente comentar um pouco o que ele falou e ver o sentimento do jogador. Fala, Vina. Então, primeira vez, né, que eu venho a público. Primeiramente, pedir desculpa ao nosso torcedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sumi. Tive que tirar um tempo pra mim e pra minha família. Foi difícil, acho que ninguém esperava, né, o que aconteceu. Mas é continuar trabalhando,
Deus não dá uma cruz maior que a gente possa carregar. E estar aqui hoje é um grande privilégio, uma grande honra, eu sempre deixei claro isso. A gente sabe que às vezes acontecem coisas que, né, não dá para acreditar, Deus quis assim, tá entendendo? Eu sei que não faltou da minha parte esforço, dedicação, mas futebol nem sempre, né, se tem vitórias. Mas como eu falei, é uma página virada, né, o pessoal que ficou, o pessoal que chegou, o Mozart que está começando a fazer um novo trabalho dele, né, que nesses 2 últimos anos mostrou a competência, né, de subir os times, de ser campeão, então veio para agregar muito, que a gente possa se fortalecer. A gente sabe que é momento também de reconquistar nosso torcedor, como falei, né, a gente sofre, mas eu sei que o torcedor sofre ainda mais, mas eu sei que com dedicação, com honra de trabalhar nesse clube, com humildade, todo mundo, que a gente possa continuar trabalhando firme para, né, se Deus quiser, essa vitória aqui, ela tem que ser da mesma importância que a última, se Deus quiser, com a nossa classificação para a Série A, né, então que a gente possa escrever uma grande história nesse ano, com muita dedicação e, claro, poder fazer o nosso torcedor sorrir novamente. Tá aí, bacana o comentário do Vina. E, cara, tudo que a gente espera dele é isso. Esforço e entrega. É tudo que a gente espera do Vina, cara. A gente sabe que é um jogador muito midiático, é um jogador que, sim, tá muito ali, mas foi bom o silêncio dele, né? Eu sei que teve muita gente que reclamou, porque, não falou e tal. Mas achei importante mesmo, assim, essa fala dele. E eu queria até destacar também aqui agora o comentário do Jussier, que eu achei muito bacana, porque foi em cima disso, né? Ele fala da importância do gol pro Vina. Então vamos ver aqui o comentário do Jussier Cunha. Futebol é um esporte coletivo, mas às vezes dá pra gente individualizar. A vitória de hoje sobre o Maranguape, ela é muito mais importante para Vina do que propriamente para o Ceará, porque invariavelmente o time vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Cearense, de 5 times no grupo, 3 se classificam, claro que o Ceará estará na próxima fase do Cearense. Mas marcar o gol no primeiro jogo, gol de vitória, no primeiro jogo da temporada, é muito importante para alguém que foi estigmatizado e foi considerado um dos responsáveis pelo descenso do Ceará no passado. Vina é um jogador que divide opiniões. Muita gente o ama e muita gente não tem o mesmo apreço. Mas, inegavelmente, é um jogador que tem identificação, é um jogador que, bem fisicamente, é muito acima da média e que pode ser muito importante para essa retomada do Ceará nessa temporada de 2026. O time ainda precisa de muitos ajustes, mas saber que pode contar com Vina em alto nível, isso será certamente o maior reforço do Ceará em 2026. Tá aí, o comentário do Jussier. Jussier sempre vai muito bem nas suas análises. E é isso. O Vina é um jogador que para um nível de Série B é top. Poucos times têm um jogador no nível do Vina numa Série B. Então, a gente sabe o quanto ele pode agregar, o quanto ele pode ajudar. E é dar força para que ele realmente possa ser esse jogador. Vamos lá, vamos trazer notícias agora, né? Tem provável contratação chegando no Vozão. E se trata do jogador... Cadê, homem? Eu até peguei aqui. Aqui. Se trata de Júlio, ex-América Mineiro. O Júlio parece que está colocando o América na justiça, pedindo rescisão indireta. Jogador de 22 anos, cria da base do América e que pode estar desembarcando na capital cearense. O que é que você acha do nome, torcedor? Comenta aqui abaixo que eu quero saber sobre a tua opinião do zagueiro Júlio. Lembrando que o Ceará está realmente precisando de zagueiros. Hoje, realmente, é a posição mais carente do clube, né? A gente viu que ontem o Pedro Gilmar estreou. E o Pedro Gilmar, que é da base, e no banco de reserva não tinha muitas opções, né? A gente não tinha muitas opções, deixa eu até ver. Eu estava no estádio, né? Acabei nem vendo quem eram as opções do Ceará no banco. Deixa eu ver aqui. Ó, o Luiz Otávio nem no banco estava, né? O Luiz Otávio ainda não tem condições de jogo. E a gente tinha no banco apenas o Gabriel Silva, que é zagueiro. Acho que deve ter algum outro da base aqui que eu não saiba pelo nome. Mas do Gabriel Silva eu sei. Então, tá aí. A gente precisa realmente de zagueiros. Hoje é a posição mais carente do Ceará. Turma, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá?
Quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e, claro, compartilha esse vídeo e participa da nossa rifa, que é muito importante a sua participação, lembrando que são 3 prêmios da nossa rifa. A loja Nation patrocinou um prêmio que vai ser uma camisa oficial da Nation. A Idearte patrocinou uma lumináriazinha dessa em LED, então sigam lá a Idearte que faz não só essas luminárias, como também faz artes como essa aqui do meu estúdio, então sigam lá a Idearte no Instagram. E o terceiro prêmio é uma camisa oficial do clube, esse já somos nós mesmo que vamos dar, tá bom? No geral é isso, quero agradecer a todos e muito obrigado e até a próxima. Valeu, meu povo, tamo junto demais, tchau, tchau. Gigante Alvinegro.